Noite, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho. Sejam envolvidos com a energia de gratidão e paz aos vossos lares. Hoje teremos o estudo do EAD, livro 2, módulo 1, Metodologia para o Estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita, roteiro 5, com a nossa querida Fátima Delgado. Minha lindona, gratidão é contigo. Obrigada. Queridos amigos de vários lugares aí do mundo, tarde e noite, que Jesus prossiga nos abençoando. Então, esse roteiro 5, né, a interpretação de textos evangélicos. Como é que nós espíritas, né, o que os espíritos trouxeram para nós? Então, realizar exercícios de interpretação de textos evangélicos à luz do entendimento espírita. E esse entendimento, qual que é a base desse nosso novo entendimento do Evangelho? É o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai traçar, né, uma diretriz segura em espírito e verdade para o estudo da Boa Nova. Então, todas essas falas que os espíritos nos trouxeram, através de perguntas que Kardec realizou, e analisou várias e várias mensagens que chegaram até ele, né? Ele mandava mensagens para vários médiuns e recebia as respostas. Foi um trabalho muito trabalhoso, lembrando que não existia computador naquela época, então o trabalho foi gigantesco, né? Era escrito a tudo à mão, era muito, muito mesmo trabalhoso. Então, essas falas dos espíritos vão lançar luzes sobre este estudo, né, sobre as falas de Jesus. Então, quais são os subsídios, né, segundo o EAD lá da Federação Espírita Brasileira? Saber localizar o texto no livro bíblico. Então, nós temos que entender como é que eu vou pesquisar a Bíblia, como é que eu vou ler. Então, o Velho e o Novo Testamento, eles estão divididos em capítulos e versículos. Mateus, por exemplo, nós vamos ver lá, né? Capítulo tal, versículo tal. E o Evangelho de Mateus, aqui dá um exemplo, né? Está dividido em 28 capítulos. O capítulo 3 tem 17 versículos. Então, cada capítulo vai ter um número X de versículos, que naturalmente não são os mesmos, né? Cada um é cada um. E nesse programa da Federação Espírita Brasileira, como tem várias traduções da Bíblia, eles pegaram a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Ele traduziu a Bíblia inteira, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. E essa edição que a FEB vai usar é uma edição revista e corrigida em 1995 e publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, eles estão especificando porque tem outras traduções, né? Tem outros, às vezes uma palavra muda, um sentido muda. Então, a Bíblia, nós temos, ela está dividida, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento. O que contém o Velho Testamento? Livros que tratam das leis, das profecias, da história e da sabedoria. Eu escrevi aqui 2 vezes, isso aqui é, hein? Então, esse é o Velho Testamento. O Novo Testamento, a Bíblia, então, nós vamos chegar lá no Novo, ela vai conter 24 livros para os judeus, 66 para os protestantes, 73 para os católicos e 78 para a maioria dos ortodoxos. Pegaram, por exemplo, o que o judeu considera um livro, eles dividiram em mais. Então, isso aqui não vai alterar, né, a mensagem que está escrita lá na Bíblia. É só para a gente ter uma compreensão maior e melhor, né? Os 39 livros do Antigo Testamento, então, está lá no Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
cada um tem um volume, né, uma quantidade enorme de informações. Naturalmente que nós sabemos, os espíritos dizem que também há toda uma simbologia aí, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, ler o Velho Testamento, assim, de uma forma literal, do jeito que está escrito lá, pode nos parecer meio esquisito, né? Mesmo o Novo Testamento. Quando os espíritos lançam luzes, nós temos, então, uma outra compreensão, né? Aí a Bíblia vai ter o Novo Testamento, são 27 livros. Então, nós temos aqui, quem são os narradores de Jesus? São os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles, toda a narrativa deles é capítulo X, versículo de tanto a tanto, que vai variar de um para o outro. Nós vamos ter os Atos dos Apóstolos, nós vamos ter as cartas apostólicas, né, que foram várias. Paulo escreveu para os romanos, para os coríntios, então tem Coríntio 1, Coríntio 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Então, dá um estudo maravilhoso nas cartas de Paulo, é assim um espetáculo, porque a gente compreender, ele visitava o lugar, as pessoas, quando ele voltava, ele recebia cartas, notícias, como não tinha jeito dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele escrevia as cartas, respondendo às questões, às indagações, às dúvidas, às aflições daquele grupo. Se Paulo não tivesse existido, provavelmente nós não teríamos conhecido o Novo Testamento. Então, ele é uma figura ímpar, extremamente necessária. Então, nós vamos ter outras cartas, né, do Tiago, Pedro, João e Judas. E temos o famoso Apocalipse de João, que temos aí vários estudos do Apocalipse. Esses dias eu estava assistindo uma pesquisa mesmo de rabinos, sacerdotes, pastores, teólogos, antropólogos, vários foram entrevistados, muito interessante, né, no History Channel, e falando do que é o Apocalipse, é muito bom. E tem o Haroldo Dutra, vou assistir, são quase 3 horas de estudo do Apocalipse, numa outra visão muito interessante também, que vale a pena ver. Olha, só isso aqui daria um curso de não sei quantos anos aí para a nossa vida, né? Isso aqui a gente está tendo uma visão geral, né? Como se a gente estivesse olhando de cima, para ver o que tem lá, como é que eu vou ler isso, como é que eu vou estudar isso, que nós precisamos de fazer isso. Então, nós temos outras versões também da Bíblia, não sei se dá para observar aqui do ladinho, ó, são várias anotações, né? A Bíblia de Jerusalém, ela tem um sistema mais detalhado. Eles relacionam assuntos ou ideias existentes no mesmo livro e explicam também o significado de palavras ou de expressões. Então, por exemplo, Mateus vai falar do nascimento de Jesus. Se Marcos também falou, nessa Bíblia vai estar lá a referência. Em Marcos, capítulo tal, versículo tal, fala também do nascimento de Jesus. Então, aqui eles vão dar um exemplo, né? Em Mateus 6:1, quer dizer, capítulo 6, versículo 1, está escrito: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quem é que fala também dessa passagem? Nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 23, versículo 5,
16, capítulo 16, versículo 14 e 15, e João, capítulo 5, versículo 4, mostrando que um mesmo assunto pode ser falado também por outro. E pouca diferença nós vamos perceber, às vezes uma palavrinha ou outra. Né? Aqui, por exemplo, quando a gente vê lá 1 Coríntios 3, de 1 a 11, o 1 significa que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. O 3 está se referindo ao capítulo, e 1 a 11 são os versículos. Então, a gente tem que saber disso quando a gente vai estudar. Né? Toda vez que a gente vê essa nomenclatura, nós estamos sabendo que ele está se referindo à primeira epístola, a primeira carta, capítulo 3, versículo de 1 a 11. No João, a mesma coisa, né? Ó, terceira epístola de João, capítulo 1 a 15, ou vem também de uma forma resumida, 3 Jô, 1 a 15. Né? Jô aí se referindo a João. A gente não vai, às vezes não vai encontrar escrito Mateus inteiro, MT, é a abreviatura de Mateus, Marcos, MC, né? LC, Lucas, João, JO. Ficou claro, gente, essa nomenclatura, né? Uhum. Atos dos Apóstolos, a mesma coisa, ó. Capítulo 6, versículo de 1 a 7, ou eu acho só o AT, que é uma abreviatura de Atos dos Apóstolos. Ficou ok aí, né? É só para poder explicar para aqueles que entraram, a Sônia nos segue quando ela pode, é que nós estamos estudando o livro EAD, livro número 2, justamente neste módulo e roteiro, estamos dando continuidade. Isso. Estamos aprendendo como estudar a Bíblia e tirarmos o espírito da letra sobre a óptica espírita. Então, estamos só dando continuidade. Porque as pessoas que nos seguem, né, Fátima, não vai entender. Então, só para que... Entender. Não vai entender, vai dizer assim, uai, o que está acontecendo aqui? Tá... Então, olha, nós isso. já estudamos, né, o roteiro 1, roteiro 2, Isso. 3 e 4. Nós Estamos dando só continuidade, tá certo? Muito obrigada. Alguma pergunta, gente, em relação a essa nomenclatura? Alguma dúvida? Que se tem... Tá tudo bem? Aqui é aberto, viu, gente? Pergunta a hora que quiser, fala que deve. Por isso que se chama estudo, né? Não é palestra. Não, por favor. Então, a interpretação do Novo Testamento a base vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel tem uma fala muito linda. Por que a gente precisa de estudar as mensagens de Jesus? Ela é entendida como valiosa ação de higienização do nosso campo mental, constituindo-se em divino recurso para a construção dos nossos legítimos sentimentos de realização no bem. Apresenta-se também como trabalho reeducador que deve estar presente nos nossos processos de libertação espiritual. Faltou um ezinho ali. Então, não adianta eu saber o Novo Testamento, da primeira palavra à última, capítulo tal, versículo tal, tudo de cor, se eu não pratico. Não adianta. Então, a gente vê um grupo enorme de espíritas, tudo na cabeça. Falei, gente, que memória maravilhosa. Mas a atitude não condiz com a doutrina espírita. Então, era melhor a gente não saber nada de cor, mas ter digerido a mensagem de Jesus e que ela
extravasasse pelos nossos pensamentos, olhos, ouvidos, coração, mãos e pés. Aqui tem aquela história, né? É um dos livros do Chico, que ele fala que aquele senhorzinho sempre sentava lá no fundo do centro. E o orador brilhante, não o presidente do centro, assim, as palestras maravilhosas, sabia tudo de cor salteado. O senhorzinho desencarna e depois o outro desencarna. O trabalhador espírita leva um choque, porque ele chega lá nada bem. Quem veio recebê-lo, quem veio ajudá-lo? O senhorzinho. Mas como você que vai vir me ajudar? E muito iluminado. Mas o que o senhor fez? O que o senhor fez? Ora, tudo que o senhor falava lá, eu me esforcei o máximo para praticar. Foi só isso. Então, uma lição para a gente pensar. Oh, que ótimo se eu souber tudo de cor. Eu não sei, gente. Não tenho essa memória que quisera ter. Não tenho. Eu faço uma escolinha. Se fosse assim, hein, Fatinha? Oh! Olha, é como a Fatinha está dizendo, e como aqui é um estudo, é uma troca de ideias, trazemos para o nosso dia a dia o Evangelho do Cristo. Isso. Porque Isso mesmo. tem mudado a minha vida. Cada vez que eu estou pensando alguma coisa que não deveria, eu falo assim, Zélia, coloque em prática o que você está aprendendo. É muito fácil. Muito fácil vir para o Next, estar estudando, organizando, etc. e tal, mas e a prática? O que vai contar são as obras, é o nosso comportamento. Então, o estudo do Evangelho tem me modificado, tem sido uma terapia que Nossa Senhora, Nossa Senhora. É uma terapia. É uma terapia. E se enraiza, não, Fátima? Vai se enraizando. É o evangelioterapia, né? É evangelioterapia também nos dá um choque. Nos dá um choque. Porque quando nós não vemos o que estamos estudando, ou temos que, no nosso dia a dia, utilizarmos, vamos dizer, de coisas que não condiz, e temos que seguir a boiada, vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer? É complicado. Aí mexe com todas as estruturas do que nós estamos estudando e a sinceridade do nosso ser. Então, entre seguir a boiada e de acordo com a nossa consciência, o que estamos sentindo, é melhor colocar em prática o que nós estamos sentindo. Porque muitas vezes, sabe, Fatinha, a gente quer, para não ser diferente, segue a boiada. Isso vai no rebanho, né? Isso mesmo. Pois é. Alguém aí, quem é que... Eu, Dilson, porque aqui só aparece a senha. Dentro do que você falou, Zé, falou bem. Eu voltei, o Jacó do livro Irmão Joquei é um exemplo clássico de saber muito, fazer muito, mas o coração não participava, não é? Não é, Fatinha? Isso mesmo. É por isso que no mundo espiritual tem a ala 18, gente, né? Lembra da ala 18? A ala 18 dos espíritas? Tem um livro só falando sobre a ala 18. E tem lá uma ala só para espíritas. Imagine. Então, vamos lá. Alguma coisa mais, seu Dilson? Alguém mais? Não, era isso. Só lembrar que foi Frederico Figueiredo. Não é isso, Fati? Muito bem lembrado mesmo. Então, o Evangelho de Jesus necessita ser apreendido, assimilado e, acima de tudo, vivido. Essa dicotomia, esse abismo entre o que a gente sabe e o que faz, ele tem que deixar de existir. Não combina, tem coisas que já não comporta mais fazer parte da vida do espírita. A doutrina não pode ser a doutrina lá no centro espírita. No centro espírita, eu sou uma santa anja do Senhor. E, em casa, eu sou um capeta do Senhor também, né? Porque tudo é dele. Não, peraí. Eu tenho um amigo, ele foi meu aluno de evangelização, depois
passou para a mocidade, eu também tinha passado, ele frequentou, hoje ele é um adulto, né? Um cavalo para a família e uma dama na rua. Como eu tenho liberdade, um dia eu falei assim, por que você não finge que seus familiares são seus amigos? Finge, faz de conta. Ah, mas por que você está falando isso? Porque você está insuportável aqui dentro. Olha como é que você está tratando sua mãe, suas irmãs, seus irmãos, seu pai, e lá fora vou te contar, um santo anjo do Senhor. Então, a gente tem que trazer esse santo anjo do Senhor. Eu falei, ótimo, maravilha, você já sabe agir assim lá fora. E, ótimo. Agora, traz esse comportamento para os de fora, para os de dentro. Ó, que maravilha. E eu estou trazendo essa fala, não está no roteiro da FEB, mas o Huberto Holden, assim, ele lança luzes sobre as parábolas que vale a pena. Ele nasceu em 1893 e desencarnou em 1981. Filósofo, teólogo, foi sacerdote católico durante muitos anos, conheceu toda a filosofia oriental, saiu da igreja. Todos os livros dele são maravilhosos. Eu estou sempre aprendendo coisa nova com o Huberto Holden. E ele vai ensinar, eu já falei isso de outra vez, mas como nós vamos ver hoje, pelo menos uma parábola, eu achei que valia a pena. Toda parábola contém 2 elementos: o simbolizado material e o simbolizado espiritual. Então, nós vamos ver o que é isso, né? O símbolo material é tirado da natureza da sociedade humana e é bem compreensível a todos. Semente de mostarda, a figueira, e o homem saiu a semear. Jesus, então, tirou da natureza o símbolo material. Mas a compreensão do simbolizado espiritual depende da evolução de cada um. Então, ele fala que a pessoa que, por exemplo, tem 10 graus de evolução, compreende a parábola 10. O que tem 50 graus de evolução, compreende a parábola com 50. Quem tem 100 graus de evolução, compreende a parábola como 100. Ah, essas interpretações estão erradas? Não. Cada um está vendo uma verdade de acordo com o seu nível de evolução. E aí ele fala como essa elasticidade do simbolizado espiritual é muito grande, esse modo de ensinar se presta para toda e qualquer classe de homens. Por outro lado, porém, não é possível dar uma explicação definitiva, universalmente válida das parábolas. Nós, então, teremos várias interpretações das parábolas. Uma contradiz a outra? Não, complementa, porque você olha de um lado, Pastorino tem uma fala, Caibar Schutel vai ter outra fala, nós veremos aqui hoje outra fala, e o Huberto Holden tem outra fala. Não, nenhuma interpretação atrapalha a outra, mas vai ser de acordo com a evolução de cada um e em qual janela cada um está se debruçando para compreender a parábola. Então, a sua relatividade admite inúmeras interpretações proporcionalmente ao estado evolutivo e espiritual de cada ouvinte ou leitor. Ou, por exemplo, eu comecei na doutrina adolescente, eu lia lá, eu tinha uma compreensão, mesmo vendo a interpretação de vários autores. Hoje, quando eu leio, eu já não leio da mesma janela que eu debruçava lá atrás, eu já tenho um outro olhar. Então, qual que é o grande objetivo das parábolas? Em primeiro lugar, há uma certa moralidade de agir, mas, acima de tudo, a consciência do ser. Todas as parábolas de Jesus são lindas. E o que ele está fazendo conosco? Acorda,
Desperta a sua consciência. Saia da consciência de sono, né? Saia dessa consciência de sono. É a proposta que Jesus nos faz. Em todas as parábolas. Então, essa visão do Berthold, eu achei tão linda. Falei, vou levar para o grupo. Amplia a nossa visão. Né? As parábolas nos convidam, ele continua, a um profundo conhecimento metafísico e místico, cujo transbordamento espontâneo se revelará infalivelmente em autorrealização ética. A experiência mística do primeiro e maior de todos os mandamentos se manifestará na vivência ética do segundo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro. Não é isso? Ao próximo como a ti mesmo. Olha que percepção linda que ele tem. É autorrealização ética. Então, Jesus nos convidando a subir mais um degrau na nossa evolução. Essa fala dessa forma é do Berthold. Nos atrapalha? Não. Para mim, só amplia o conhecimento e me facilita, me mostra uma outra janela que eu posso debruçar. Allan Kardec ensina que o Espiritismo lança luzes sobre os ensinos de Jesus, pois explica e amplia imensamente a compreensão de parábolas de Jesus, à luz da reencarnação, do processo evolutivo e da imortalidade da alma. Ora, vai ter um outro significado? Será que é semear semente? Semente mesmo? Não! Essa semente tem uma simbologia muito mais profunda do que a sementinha. Semear a terra, todo mundo pode semear. Mas quem vai semear essa semente a que Jesus fez referência, que nós vamos ver daqui a pouquinho? Então, vai lançar luzes. A ciência descobriu, a neurociência descobriu que a caridade é um excelente recurso de saúde física e mental. A neurociência provou isso. A neurociência provou, quando Jesus fala, meu fardo é leve, suave é meu jugo, a neurociência comprovou isso. Olha que maravilha. Por quê? Mostrou que o caminho se chama amor. Amor traz saúde física, emocional, espiritual, mental. Por isso que o jugo de Jesus é leve. A neurociência provou que se você for pelo caminho do amor, a sua vida vai ser muito mais leve, muito melhor. Então, a neurociência vem comprovando todas as afirmativas de Jesus. Então, amar não é aquela coisa assim, da religião. Não. Amar é remédio. Amor é remédio. A gente pode tomar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, doses altas. Não tem contraindicação nenhuma. Eu fico tão encantada com isso. E mais deslumbrada com Jesus eu vou ficando. Porque quanto mais a ciência avança, mais a gente vê que Jesus tem razão. Então, quando eu olho uma parábola sabendo que a vida não termina, tem outro significado. Sabendo que eu vou e volto, tem outro significado, muito mais profundo. Então, vai jogando luzes. E tudo que a ciência traz, a gente aproveita. E Kardec teve a ousadia de dizer, se a ciência descobrir algo que for contrário ao que a doutrina espírita ensina, fique com a ciência. Por isso que nós não somos religião como as outras. Porque todas vão ter um livro sagrado que você não pode questionar. Roupas especiais, hierarquia sacerdotal, nós não temos nada disso. Aliás, o que Kardec mais fez foi questionar. Foi por questionar tanto que ele codificou a doutrina espírita, senão ele não teria codificado. Né? Então, como é que... Aí nós vamos ver a interpretação da parábola do semeador. Fatinha, posso acrescentar?
Bom, o que Fátima está dizendo, que não há roupa, não há dogmas, se encontra nos centros espíritas imagens ou etc., não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tem nada a ver. Isso mesmo. Se, no caso, se trabalha com cromoterapia, reiki, nada contra, mas isso não é espiritismo. Então, ficar cultuando imagens, inclusive, sabe, Fátima, nós temos alguns centros, tem a imagem de Jesus, de Allan Kardec, e as pessoas interpretam muito mal isso. E é bom esclarecermos, porque dá uma confusão na cabeça de quem está adentrando por primeira vez num centro espírita. Não é bem. Cada um, ou cada responsável, cada grupo, eles são autônomos. O espiritismo é único. Então, se existe isso nos centros espíritas, não tem nada a ver com o que está lá na doutrina, no Pentateuco espírita. Eu acho muito interessante, às vezes, muito importante esclarecermos isso, né, Fátima? Porque, às vezes, porque também estamos nos perdendo. Nós estamos nos perdendo. A pessoa é espiritólica. Pois é. Então, traz o ranço católico, o catolicismo não saiu dele, vai para o centro e quer trazer isso que é nada contra o catolicismo. Durante um tempo na minha vida eu era católica, até minha adolescência eu era católica, né? Tenho um grande respeito, conheço e conheci padres maravilhosos, que eu brincava com eles, que eles iam ser expulsos da igreja. Né? Fazia casamento sem cobrar, batizado sem cobrar, coisas assim notáveis, né? Maravilhosas, mas é um cuidado que a gente precisa ter. Então, essa fala assim, não tem problema ter nada isso dentro do centro, é só avisar que não é espiritismo? Não, tem sim. Na faculdade de medicina, eles não vão dar aula de dança. O que eles estudam? Assuntos relativos à medicina para salvar vidas. No espiritismo, nós estudamos qual que é a função do centro espírita? É uma, ensinar a doutrina espírita. No Brasil, como a gente tem muita miséria, nós precisamos da promoção social, sim. Agora, na Europa, não vai precisar do jeito que a gente precisa aqui, mas é uma outra promoção. A drogadição é alta, a prostituição é alta, o suicídio é alto. Então, o centro precisa também trabalhar com isso, mas o objetivo primeiro é ensinar a doutrina espírita. Eu não tenho que ficar inventando moda. O que acontece? A Joana de Ângeles fala isso. Pessoas não resolvidas, ou emocionalmente, ou muito frustradas profissionalmente, vão para o centro espírita, começam a ter um cargo, né, de poder, porque é um poder, né, a direção, tem que ter alguém para dirigir, não tem jeito. Tem que ter lá o secretário, tem que ter o financeiro lá olhando, precisa, senão como é que vai funcionar? Aí as pessoas que trazem esse conflito para o centro espírita e querem aparecer. O ego infla e começa cada um a fazer uma moda. Eu conheço um centro que as pessoas são sérias e estudiosas, mas criaram o passe cromoterápico. O mentor receita, Zélia, você vai tomar 3 passos cor-de-rosa, 2 azuis, 1 violeta. Olha, eu já tratei com a cromoterapeuta lá no consultório dela. Um resultado maravilhoso. Passou luzinha azul, luzinha verde, vermelho, tudo. Saí de lá toda zen. Lá no consultório dela. Agora, trazer isso para o centro espírita. Uma vez, Divaldo falou que passou, assim, era um corredor comprido no centro espírita, assim, numa abóboda, né, meio círculo, tinha, então, luz vermelha, depois luz laranja, a cor dos chakras, né, dos centros de força.
É verdade, cada centro tem aquela cor. Aí eles passaram até chegar lá na cor do chakra coronário. E o centro disse, Divaldo, a gente fez isso porque a gente vai passando aqui, vai limpando. E lá na mansão, como é que é? Lá a gente tem muito espaço para isso, não. Quer dizer, precisa disso? Não. E Viana de Carvalho é um espírito muito culto, ele é muito estudioso. Ele diz que se o espírita não tomar cuidado, ele mesmo destrói o espiritismo. Né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Então, qual que é a parábola? Fatinha, é muito Sim. bom isso que nós esclarecemos isso. Porque está tendo uma mistura no Brasil muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, eu estou vendo... Tive aqui transmitir um programa de um centro espírita do Brasil e, de repente, já estava estudando as cores da alma, o que a alma necessita, qual é a cor da alma, qual é a cor da alma da Fátima, qual é a cor da alma, o que está isso. E isso, se existe essa terapia, porque é bom, tudo isso, ninguém está falando nada contra, não. Mas isso não é espiritismo. Não é espiritismo. Se está existindo estudo, palestras sobre cromoterapia, trazendo isso para o centro espírita, isso, sinto muito, isso não é centro espírita. Não é o que eu estudo em Allan Kardec. Não. Não é. Então, nisso eu sou muito rígida. Por isso que essa flexibilização é perigosa, né, Zélia? Fátima, porque vem a turma nova que aprende que isso aqui é o certo, aí traz um negócio novo, daqui a pouco não tem ninguém mais está estudando espiritismo. A essência está se perdendo, Tá. Então, eu tive por isso que as pessoas dizem, eu estava conversando com uma pessoa daí, e fala, mas vocês são muito rígidos, né? Mas vocês não sabem o que já aparecemos, o que já passamos aqui, trazendo, lastimosamente, palestrantes para estudo, isso, coisas graves, que não condiz com a doutrina espírita. E são espíritas. Estudam. Então, é por isso que é bom esclarecermos, nós estamos aqui estudando. Quando verem alguma coisa que não condiz com o Pentateuco espírita, esquece, desliga o YouTube e pronto. Fique no Kardec. Vai assistir palestra de gente séria. Pois é. Obrigada, né? Fátima. Isso é muito sério mesmo. É sério, então, Fátima? Então, muito sério. É a treva trabalhando para acabar com o espiritismo, que é o projeto da sombra, né? Banir Jesus da terra. E a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é aquele cristianismo lá de trás que foi desviado e que está voltando para o caminho. Por isso que eles querem destruir os centros espíritas, os centros. E o próprio espírita é que vai destruindo. Então, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então, nós vamos ver, a gente vai analisar todas essas passagens. Semeou, caiu pelo caminho, né? Não caiu na terra mais funda, os pássaros comeram. Outra caiu em cima dos pedregais. Onde tem pedra, não tem raiz, o sol vem, seca. Outras caíram no espinheiro. Era tanto espinho que sufocou e ela também não pôde dar fruto. E outra caiu numa terra boa, deu fruto, cresceu. Ou, né, produziu 30, outros 60 e outros 100 por um. Faltou por um aqui. Então, quando dá fruta é uma maravilha, seja lá a fruta, seja a beleza, que eu sou apaixonada com a cerejeira, eu falei, essa aqui é a cerejeira lá do Japão, quer dizer, de uma beleza, né? A Holanda é famosa pelas tulipas, criaram a tulipa negra, que é belíssima. Eu não sei qual que é a flor, assim, da Suíça, qual que é? O nome, amor, como é que é o nome ali? Edelweiss. Edelweiss? Edelweiss.
Edelweiss é maravilhosa, ou delicadeza, é a flor preferida do Divaldo. Mas é porque ele tem amiga aqui. Aí falaram muito sobre Edelweiss. Aí você sabe a história de Joana, aquela coisa que materializou Edelweiss, né? Então ele vinha, agora, claro, 30 e poucos anos, todo ano, para aqui fazer palestra, etc. e tal. E falaram sobre Edelweiss, mostrou. E ele até pediu a Joana, né? Você sabe da história. É linda, né? Linda, 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 linda. Então, cada terreno é de um jeito. Agora, como é que Jesus vai interpretar, então, essa parábola? E ó, ele fala cada coisa muito linda, né? Quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, os apóstolos, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Ora, a vós, eram 12 só, é muito pouca gente. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Aí, agora que vem. O que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Olha, os 12 tinham acesso a muito mais informação que Jesus lhes oferecia. O restante da população não. E a parábola é para o espírito ouvir. É ativar o nosso cérebro. Ativa essa memória espiritual. Então, em cada estágio evolutivo, nós vamos compreendendo a parábola de um jeito diferente mesmo. Agora, quem é que semeia essa palavra? Né? Aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não vejam, não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Nós éramos tão imaturos, que ele precisava nos ensinar via histórias singelas, usando ali o que estava ao redor, dracma perdidas, a semente, a fé que precisa ser igual a semente de mostarda, e vai por a figueira que secou, né? A parábola das virgens, não é assim? A parábola do mordomo infiel. Era para que essas informações caíssem no solo da nossa alma, ficasse na memória nossa enquanto espíritos. E na medida que fôssemos amadurecendo, nós teríamos condições de tirar a venda dos olhos, o tampão dos ouvidos e compreender. Porque se ele falasse assim, rasgado, falando assim, a gente ainda não entendeu, você imagina. Não dava para ele ensinar física quântica para nós lá naquela época. Tem que ser do mais simplório, para que a gente pudesse começar a entender. E da mesma sorte, os que recebem a semente, né, sobre pedregais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Tá tudo bonitinho, mas a hora que vier a calúnia, a hora que vierem os açoites, porque virão, se nós estamos recebendo isso, é que a gente dê graças a Deus.
é porque a gente não está dando fruto. A árvore que não dá fruto nenhum, ela não recebe pedrada, não. Agora, que está cheia de frutos ou frutas, essa vai ganhar pedrada mesmo. Então, tem aquela turma que é a lua de mel com o espiritismo, não é assim? Vamos fazer acontecer. Daqui a pouco você está precisando de alguém para assumir a parte financeira do centro. Cadê? Está precisando de alguém para ajudar na divulgação. Estou atarefada. Eu tenho filho pequeno. Aí os filhos crescem. Mas agora eu tenho que ajudar a criar neto. Os netos agora viraram pais. Mas agora eu vou ajudar. Agora está com o pé na cova. Passou. Divaldo conta que chegou uma senhorinha lá na mansão do caminho, velhinha. Divaldo, eu trabalhava, eu tive filho, não tinha tempo. Criei meus filhos, eles casaram, vieram os netos, aí foi. Agora eu quero uma tarefa. Agora está na hora de preparar o caixão, porque a viagem já está chegando. É um perigo isso, não. Eu escuto muito da moçada de hoje. Não, a gente não pode ter muita tarefa no centro, não, porque nós temos que fazer vestibular, nós temos que fazer universidade. Ora, mas a minha turma, nós fizemos vestibular, nós fizemos universidade, e nós não deixamos as tarefas. Nós chegávamos na Associação Espírita Célia Xavier às 7 horas da manhã e saímos 9 horas da noite. Assim mesmo o centro fechava, a gente ficava debaixo do poste, debaixo da luz lá conversando. Nós levávamos sanduíche, porque não dava tempo de ir em casa almoçar. Nós tínhamos 2 turnos de evangelização de manhã, um às 8, o outro às 10, o outro às 2 da tarde. E aí, 4 horas vinha primeiro e segundo ciclo de mocidade, 6 horas o terceiro ciclo. Todas as tarefas da casa, nós fizemos curso para ser evangelizador, para fazer estudo, curso de passe, curso de tudo. A gente lavava as privadas do centro. Nós recebíamos 450 famílias que moravam na favela. Tinham 2 banheiros só, um masculino e um feminino. Vocês imaginam isso depois que acabava o estado que estava. A gente lavava, vocês acham que tinha luvas, esses cuidados que a gente tem hoje? Tinha nada disso, não. Era com a mão mesmo. Aspirador, né, Fátima? Aspirador, é? Não. Tinha nada disso. Era rodo, vassoura, pano de chão. Escovinha de lavar a privada. Sabe, Fátima, uma das coisas que eu fico muito... E bucha para lavar o lavatório, né? Uma coisa que eu fico... Não é triste, mas reflexiva. Aqui no NEC, até agora, nesses 7 anos, nunca houve uma pessoa que falou assim, eu posso passar o aspirador? Aspirador! Eu posso tirar o pó? A poeira? Olha que é pequeno, só tem 19 metros quadrados. E o que nós podemos fazer, como cada um tem o seu tempo, e nós não podemos exigir nada de ninguém. Então, tem dias que eu estou bem aqui, atarefada, mas é uma tarefa minha. Então, há que respeitar. Como nós estamos aqui observando, estudando, não se exige nada. Não se exige do ser, porque o ser vai se conscientizando. Se, de repente, chegar o tempo lá, quando tiver com 70, 80 anos, isso aí não nos cabe. Mas, cada um segundo as suas consciências, né? São essas coisas que eu penso muito, analiso, porque estamos também estudando, foi no nosso lar, ele tem dizendo, o André Luiz, que chegou lá, esqueci o nome dele, eu não me recordo, ele está lá passando por aflições muito grandes, porque a família, ele desencarnou e a família está com pensamentos envolvendo de uma certa forma, de uma tal forma, que ele está se sentindo mal. E ele não consegue estar em paz. Por quê?
chegou em aflição. Se deixou, aí vem o estudo, se deixou levar pelas ilusões do dia a dia, da vida. Mesmo. Então, é isso aí. Cada um tem o seu tempo. Agora, nós tivemos líderes que eram assim, não quero mexer com isso, não. Mesmo que você não queira, você vai fazer o curso que você vai aprender. Que amanhã vai ter utilidade. Nós não fazemos só o que a gente gosta na vida. Nós tivemos essa liderança, né? O que nos ajudou muito. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, nos quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, é o espírita que tem o pensamento materialista. É um paradoxo. Mas, às vezes, as atitudes são materialistas. São. Mas eu estou com um problema financeiro. O mundo inteiro, com exceção dos donos de vacina, os banqueiros e políticos, o resto é todo mundo com problema financeiro. Não, mas eu não posso ir para o centro mais. Por quê? Minha cabeça está muito quente. É mais um motivo para você ir para o centro, para você esfriar a cabeça. Aí a Joana fala, né? A justificativa é o muro que o homem constrói para tampar suas mentiras. No fundo, não é por nada disso. É porque o espírito está rebelde mesmo e não quer. Porque transformar vai dar trabalho. E os que recebem a semente boa são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. 1 a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Né? Então, aproveita a palavra, digere e passa a agir. Não, eu vou passar a agir diferente. E voltando lá no Humberto Holden, para completar, ele fala que a semeadura espiritual, achei muito interessante isso aqui. O que é notável em todos os textos é o fato de ter o semeador, que é o Filho do Homem, lançado a semente da palavra de Deus, indistintamente em terrenos bons e maus. Então, Jesus semeou para todo mundo, ele não semeou só para os apóstolos, pelo contrário, ele saiu a semear a palavra de Deus. Emmanuel e Joana de Ângeles dizem que Jesus foi o maior médium de Deus na Terra. Ele fez exatamente o que Deus gostaria que ele fizesse. Então, pensa bem, Jesus, que é o chamado Filho do Homem, saiu a semear, não semente de mostarda, de alface, nada disso. Saiu a semear sementes de luz, que é a palavra de Deus. Agora, segundo a agronomia, não devia ter semeado no caminho, nos rochedos, nos espinhos, mas exclusivamente em terra boa. Não é assim que o semeador de sementes faz? Ara a terra, adubo, mas se é uma terra pedregosa, ele não vai plantar ali. Se é uma região cheia de espinho, ele também não vai plantar ali. Mas por que Jesus, então, saiu a semear e jogou essa semente nesse tipo de terreno? Agora, a explicação é formidável. O principal da parábola não é o símbolo material, mas o simbolizado espiritual, que é o procedimento do semeador é correto. Ele estava semeando para as almas, para nós espíritos naquele tempo. Ele nos conhecia a todos. Ele sabia que esse terreno era bem ruim, mas ele sabia também que um dia, esse terreno ia ficar bom. Porque se eu for olhar só a agronomia material, Jesus perdeu tempo. Mas se eu olho essa agronomia espiritual, era exatamente isso que ele deveria ter feito. Não concorda com a agronomia material, mas condiz com a agronomia espiritual.
em que o campo é a alma humana dotada de livre-arbítrio. E o solo físico não pode modificar a sua receptividade. Olha que imagem maravilhosa. Então, Jesus estava preocupado com a agronomia espiritual. Mas, para nós entendermos, ele tinha que falar dessa agronomia material. Agora, nós, enquanto espíritos, seja encarnados ou desencarnados, nós temos o livre-arbítrio. E o Berto Holden fala que foi o maior risco que Deus correu. 50% do homem errar e 50% do homem acertar. Mas ele nos respeita tanto, mas tanto, que mesmo que eu quiser cair no abismo, ele permite. Olha que respeito. Eu fico impressionada com o respeito que Deus tem por nós. Então, o que a parábola visa? Advertir os homens da sua responsabilidade em face da semeadura espiritual. Os terrenos improdutivos da humanidade são culpados por sua improdutividade. O livre-arbítrio humano é responsável pelo fato de produzir nada, pouco ou muito. E eu achei essa foto aqui maravilhosa, nessa imagem do livre-arbítrio. Olha, são vários caminhos. Eu escolho. Eu vou por esse caminho de terra, mas está chovendo. Vou pisar no barro, posso ficar atolada. Não, vou por esse caminho tá de asfalto, ele está melhor para eu andar. Não, mas eu quero subir naquele morro ali. Cada um de nós escolhe. Emmanuel fala assim, alguns segundos de prazer podem significar séculos de sofrimento. É o livre-arbítrio. Está aí o livre-arbítrio. No livro Amor e Ódio, né, da Dona Ivone A. Pereira, que ela psicografou, o espírito fala da mãe do jovem, fuja do castelo, não entre lá. O pai desencarnado, a mãe desencarnada. Chega o obsessor, um jovem com um punhal assim cravado no pescoço, entra no castelo. E os pais, não entra no castelo, fuja, fuja. Ele entra. Aí foi uma tragédia grega. Custou a ele, mas muito sofrimento. Dele ter ficado preso nas Guianas, acho que é a Guiana Francesa ali, que tinha a cadeia, né? E não tinha para onde fugir. Era a mar. E ele era inocente, ele foi acusado de assassinato e ele não era o assassino. Mas os pais dele, desencarnados, falaram, fuja do castelo. Eles sabiam da trama, eles viam o obsessor dele. E esse obsessor ardilosamente monta todo aquele esquema e ele cai na armadilha. Uma alma boníssima. O que cada um de nós aqui, nós escolhemos ontem, em outras vidas, para estarmos vivenciando hoje? Eu quero fazer terapia de vida passada para saber o que eu fui. Então, mas para quê? Eu quero saber por que eu sofro assim. Qual área que você sofre? Muita calúnia? É porque nós fomos os caluniadores de ontem. Eu quero ter filho, não consigo. Nós somos os abortistas de ontem. Para que eu vou ficar escarafunchando passado? Aí aparece o médium lá no centro que sabe o passado de todo mundo. Vai fazer fila. O NEC, aí as filas vão fazer fila no quarteirão. Vai ter que dar ficha para outro dia de tanta gente. Ou varar à noite, varar à madrugada. Aí são os complexos de cada um, e eu quero aparecer. Aí o outro quer aparecer, a Celeste quer aparecer, Marinete quer aparecer, Zelinha quer aparecer, todo mundo quer aparecer, né? E aí? Aqui está
está mais uma apoteose do livre-arbítrio do homem, sempre de novo negado por certos cientistas incompetentes. O livre-arbítrio existe potencialmente em todo ser humano, mas a sua atualização depende do desenvolvimento da consciência de cada um. Quanto mais consciência eu tenho, mais eu farei a vontade de Deus, e não a minha. Eu me perco na vontade divina, olha que maravilha. O solo metafísico humano é responsável por sua receptividade, ou maior ou menor, sendo a semente a própria palavra de Deus sempre ótima. A sua diferença de produção não corre por conta da semente, mas por conta do terreno em que é semeada, isto é, a alma humana. O problema não é a semeadura, o problema é o terreno. Eu sou o meu terreno. Mas o que eu estou fazendo com o meu terreno? Eu estou adubando, eu estou digerindo, eu estou cuidando, ou eu não estou nem aí para os ensinos de Jesus? Então, as leis cósmicas produzem não somente criaturas. Ele criou essa palavra, ao invés de criador, ele fala que quem cria cavalo, cria gado, cria bicho. Então, ele é o criador. Então, ele criou criaturas, e não criaturas. Então, essas últimas podem criar-se melhores ou piores do que Deus as criou. A semente da palavra de Deus é ótima, mas o terreno humano é variável. Mal, bom, ótimo. Isso está lá no livro Quinto Evangelho, na Mensagem de Cristo, e esses comentários foram feitos, então, pelo Huberto Holden. E veja o mundo num grão de areia. Veja o céu num campo florido. Guarde o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora de vida. Então, foi isso que a gente pensou de trazer para hoje. Eu fiquei com receio de trazer outra parábola e não dá tempo. E aí, deixar à vontade aí para o grupo comentar, né? Fazer alguma observação. Isso. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tem muito conteúdo aqui. Como estão os nossos terrenos individuais? Hein, gente? Como é que está aí O essa... Ernesto, ele faz uns comentários tão bons. Uhum. Vamos lá, gente. Vamos aqui cooperar com o estudo. Senão a gente sabe o que faz, Sra. Fatinha. A gente vai também pode dar prosseguimento, porque faltam ainda 19 minutos. Oi? Pode falar. Não tem problema. Podemos iniciar a parábola da figueira, não, aqui é do parábola do semeador. A próxima seria a figueira que secou, não é isso? A figueira que secou, a gente começa. Podemos começar e vamos interpretando de acordo com que... Isso. Podemos ler e pronto. Você está com o PDF aí, ou está com o PDF? Estou com o PDF aqui. Se quiser, eu posso colocar também. Você coloca para compartilhar? Não, eu vou buscar. Eu tenho que sair, eu tenho que... não, está aqui, não. Tá aqui? Tá aqui, já está aqui para mim. Então, ótimo. Então, vamos lá, né? A parábola da figueira que secou. Eles saíram de Betânia, eles teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha muitas folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha se secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Essa que é a parábola, né? Está lá em Marcos 11, 12, 14, 20 e 23. Já começa com saíram de Betânia. De Betânia. O efeito que chama para a ação. A ação. Agora, isso é muito interessante, que muitas pessoas falam sobre essa parábola e não sabendo o que queria dizer Jesus. Essa figueira aqui, o que seria? O que ele queria mostrar com a figueira? O que seria que vocês acham que estão estudando o Evangelho, gente? O que seria essa figueira aqui? Marinete? Estou aqui. Zélia, eu acho que essa figueira, que ele quis dizer isso no meu modo de vista, né? É que é uma figueira que não dava frutos. Sim. Né? Porque ele deixou bem claro, as árvores que dão frutos, a gente poda para que ela continue dando mais frutos, não é? Uhum. E as que não dão fruto, a gente corta e joga no fogo. Uhum. Foi o que eu entendi. Certo, porque se nós observarmos também no semeador, tem alguma coisa bem parecida aqui, né, Fátima? Como é que está a nossa árvore interior? Como estamos? Que tipo de fruto nós estamos dando? Os ensinamentos que temos aprendido para cultivar o nosso terreno. Pois é. Mas ele sentiu fome. Será que a figueira estava... muitas pessoas comentam sobre isso. Por quê? É uma só parábola, gente. Será no tempo da figueira? Seguir adiante? Aí fala, algumas pessoas dão esse exemplo. Não, tinha folha, mas estava no tempo dela florir, florescer, não é? Qual a mensagem que Jesus queria dizer? Nós temos o nosso tempo. Hã? Que todos nós temos o nosso tempo. Pois é. Até mesmo para aprendermos e para despertarmos. Então, o que ele queria dizer para não comer o fruto dessa árvore? Ou seja, da figueira? Vamos interpretar, nós estamos aqui estudando, todo mundo dando a sua opinião. Vamos interpretar. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Jesus falar isso? Amaldiçoar uma árvore? Será? O que no fundo, ele queria dizer com isso? Enquanto não for benéfico o fruto, considerando que isto é parábola e o fruto pode ser palavra, não é? Enquanto a palavra não for boa, tipo que essa palavra não é para partilhar, ou não é para propagar, daí nunca mais ninguém come fruto de ti, quer dizer, a minha leitura. Mas que fruto é esse? Nosso. É palavra. É palavra. Não, palavra pode ter, tem várias formas, né? Mas a palavra, ou as ações, ou a forma de ser de cada um. A palavra. Alô! Eu estou aqui só para tudo do lado, nós estamos juntas. Não estava entendendo nada, alguém estava falando e a boca não estava mexendo de Celeste. Petra. Sim, Petra, por favor. Eu acho que posso também estar aqui a viajar na maionese, mas acho que o fruto, né, como a Fátima disse, que muitas vezes a parte da simbologia é sempre associada a outra coisa, né, para nos ajudar a perceber. A minha leitura que faço é que o fruto aqui está associado à palavra, tanto palavra ou ações, não é? Porque a figueira não é uma figueira. É um conjunto, é um símbolo. Somos nós, com as nossas ações, com as nossas palavras. Às vezes temos palavras que magoam,
às vezes temos atitudes que são mesquinhas e que são contrárias à palavra de Jesus, e quando temos esse tipo de atitudes, acabamos por influenciar negativamente as pessoas e o ambiente onde estamos. Então, se não é uma coisa edificante, daí o nunca mais come fruto de ti, porque esse fruto não é benéfico. É o exemplo, né? Que tipo de exemplo nós estamos dando aonde nos encontramos? Será que estamos sendo realmente frutíferos? Aqui, e aí, o que vocês... O restante? Senhor Dilson, cadê o senhor? O senhor Dilson pode falar. Eu penso que aqueles que conhecem os ensinamentos dele não procuram praticar, já que foi comentado aqui. O Eurípides de Barçanufo foi um exemplo disso. Ele encontrou com Jesus, ele falou: está chorando por quê, Senhor? Por aqueles que conhecem o meu evangelho e não praticam. E ele de Barçanufo hoje é esse espírito iluminado que nos inspira a todo instante. Pois eu acho que é mais ou menos isso. E veja, isso aí, observe que quando Barçanufo encontrou com Jesus, Jesus chorando, aquele que tem o conhecimento não os pratica, e dá responsabilidade. E aí que é interessante que muitas vezes chamamos as pessoas de ignorantes, mas essas pessoas que não têm, ou que não estão estudando, que não têm esse conhecimento, entre aspas, conhecimento, são o quê? Não vai ser cobrado deles, vai ser cobrado de quem tem mais responsabilidade. Fátima, assemelha a árvore seca. Como se fosse uma árvore seca. Não produz frutos bons. É isso que eu estou pensando aqui, não sei se estou certo. Aí ele vem, e Pedro, lembrando, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O que seria isso, gente? Ele passou, ele quis deixar aquilo exemplo vivo. Não estava na época da figueira. E esse secar, o que seria? E aí, Fátima? Vamos lá, né? Vamos lá interpretar, porque depois a gente volta e vamos direitinho pegando os de acordo com o Pentateuco e com as obras complementares. Eu estou tentando achar um PowerPoint que eu tenho pronto dessa figueira que secou. Mas poderemos aqui continuar aqui, olha. Vamos continuar aqui mesmo. Enquanto isso, você vai abrindo, a gente vai vendo. Aqui, segundo Kardec, vamos lá. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilham têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. Isso está se referindo, claro, trazendo para o lado espírita e do nosso dia a dia. É justamente nós não estamos cultivando bons frutos. É o que o senhor Dilson falou, é o que nós estamos falando sobre o semeador. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, observem, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Vê? Quanto tempo perdemos dando desculpas. Eu estou aqui falando assim, meu Deus do céu, nesses 2 anos eu engordei 6 quilos. Quando eu fui ver na balança, eu quase caí para trás. Eu tenho que fazer alguma coisa, colocar em prática, trazer para o nosso dia a dia. Acomodar? Não, porque eu não tenho tempo. Vamos fechar a boca. Sério. Oi. Casimiro Cunha tem uma poesia que eu gravei, ele fala assim, acho que já falei aqui, remete a isso que você está falando. Vi que nos vários bons verbos e códigos de bom tom
Se vives falando a ermo, sem praticares o que é bom. Casimiro Cunha. Pois é. Eu gosto muito de trazer para o nosso dia a dia, sabe? Porque senão fica muito monótono. Como nós estamos nos comportando nos nossos lares? Como estão os nossos pensamentos? Bom, vamos continuar? Alguma coisa? E é interessante que esse tempo de figo, né? Isso. Qual que é o tempo de figo? Ele tem num determinado momento do ano, o figo vai ter figos, no outro tempo ele não terá. Mas e nós, enquanto figueiras humanas? A gente não deveria estar produzindo em todas as épocas? Sim. Nós, enquanto figueiras, deveremos estar prontos de uma forma incondicional, né? Ó Senhor, eis-me aqui com toda a minha insignificância, mas o que eu puder fazer, eu quero fazer, né? Se não tem, quando a figueira apresenta folhas, é sinal de que tem figos, não é isso? Sim. Agora, fora do tempo, né, nesse período aí de dormência, a figueira estaria desfolhada, sem folha nenhuma, né? Então, mas e nós? E nós? Então, isso é muito interessante, né? Havia, então, uma exuberância de folhas, mas não havia figos. Devia ter figo. Se tivesse seca, não teria figo. Agora, será que ele amaldiçoou a figueira? Não. Ou ele está se referindo ao homem que é improdutivo? Então, é muita coisa para a gente pensar, né? É muita coisa. Eu preciso de enfrentar a secura, a minha secura, a secura do meu solo. Nós vamos ter que enfrentar as tiranias de fora, né? As injustiças sociais, essa loucura que a gente está vivendo, né? Fátima, combater as sombras, como diz Joana. E secando também os orgulhos, né? Menos pelo menos, se não quer secar, pelo menos tentar equilibrá-los, porque secá-los completamente, nós não vamos ficar por aqui, né? Então, quando Jesus fala, né, não coma de ti fruto algum, amaldiçoa, entre aspas, ele está falando do comportamento daquele que só produz em determinada condição. Porque a figueira não tem livre-arbítrio, né? Ela está sob a lei divina, ela está sob o determinismo divino. Ela não tem livre-arbítrio, mas nós temos. Todos os reinos inferiores, eles são impecáveis, não pecam, né? Porque não tem livre-arbítrio. Depois, os anjos também são impecáveis, porque eles fazem a vontade de Deus. Nós estamos na faixa da pecabilidade, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Falar que não tem influência do meio, não, existe uma influência do meio, sim, com certeza, mas que pode ser resistível e pode ser vencido pela vontade, né? No meio que todo mundo é bom, é fácil ser bom. Esse livre-arbítrio é muito fácil. Mas a gente ser bom no meio de maus, a gente ser honesto no meio de desonesto, a gente ser fiel a Jesus no meio de materialista, isso é produzir fora do tempo. Isso é ser forte, isso não é para qualquer um, não. Não. A gente ter coragem de falar, eu sou espírita. Eu tenho uma amiga que ela é coordenadora pedagógica de creche e está voltando a trabalhar e ela não foi chamada, sabe por quê? Porque é espírita. O melhor currículo. Qual a sua religião? Ela pôs espírita. E é uma creche católica. Eles só contratam católicos. Eita.
Tá bom. Ela falou, nossa, Fátima, eu fiz errado? Eu falei, não, você foi corretíssima. Corretíssima. Ela podia ter mentido. Ah, sou católica. E ocorre no nosso dia a dia, né? Isso que ocorre no dia a dia. É querer mostrar para poder ganhar trabalho, utilizar de subterfúgio, de mentiras. De mentira. E como é que vai ficar a nossa consciência? E o que ela me fala. A consciência ia cobrar dela. E com certeza. Então, ela falou, não fui contratada, né? Mas minha consciência está em paz. Alguém quer falar? Eu estava a dizer... Patinha, é por isso que Jesus falou... Peraí, Saldilson, peraí. O que foi? Tem uma anterior aí. Eu estava a dizer, além da consciência, se a tua amiga não assumisse a visão dela espiritualista e espírita, ela também não estava a seguir aquilo que ela acredita. Exatamente, eu estava colocando em prática. Indica. Porque se temos também que praticar a tolerância, claro que nós temos que ser tolerantes com os outros e às vezes esperamos que sejam tolerantes connosco, mas a prova às vezes está mesmo aí. Não são tolerantes, mas vamos ter que aceitar. A intolerância do outro pode ainda não estar preparado para aceitar. Tudo bem. Seu Dilson, por favor. Jesus falou para você falar sim, sim, não, não. Eu acho que você dizer que é espírito e falar que não é, você não é espírito. Você é espiriteiro. Isso mesmo. Isso marcou a minha vida. A gente vê assim... Isso marcou a minha vida quando eu tinha 17 para 18 anos. Eu estava fazendo magistério e tinha uma colega que era espírita também, a gente ficava sempre juntas. Você estava junto. E ela falando sobre o espiritismo, e eu também, sobre os livros. Então, perguntaram qual a tua religião, que tudo isso. Eu fiquei com vergonha de dizer naquela época que eu era espírita. Ela não, ela teve a coragem, disse, eu sou espírita, livros de Chico Xavier. Ela olhou para mim, Zélia, você não disse que é espírita? Não, eu abaixei a cabeça, me marcou o resto da vida isso. Não tive a coragem de dizer que era espírita aos 17 para 18 anos. Então, olha. Então, isso mexe com muito, não é só o não ter a coragem de dizer, é procurar superar-se. O que está por trás de tudo isso? Os medos? Que medos tenho de serem trabalhados? Não é? Quem mais? Eu acho que essa parábola, né, Jesus, assim, de uma forma muito simbólica, ele nos alerta sobre a importância da nossa vigilância quanto à obediência, né? Mas quem que é livre? É o que faz algo pela consciência de que representa o melhor caminho. Por que eu vou por esse caminho? Que para mim, a doutrina espírita me faz ficar melhor. Para o outro, o catolicismo, o budismo, a umbanda, seja lá o que for, não tem problema nenhum. Mas para mim, né, para nós aqui, para o nosso grupo, porque se a gente levar essa parábola ao pé da letra, o Ernesto Renan fala, né, porque uma das críticas que ele faz a Jesus é exatamente em cima dessa parábola. Como que ele queria? Se não era tempo de florescer, não era tempo. Mas se a gente for ao pé da letra, ela fica ilógica, né? Jesus é completamente alucinado. Mas se eu extraio a palavra da letra, se eu tenho uma visão mais ampla, olha que maravilha olha o tanto de interpretação maravilhosa, né? Que nós temos aí para essa figueira. Então, eu estou produzindo em todo o tempo, ou eu só vou no centro quando a minha vida está boa? Eu estou com um problema, não vou ajudar ninguém, não. Uma amiga minha, o netinho desencarnou agora aos 9 anos, eu falei, você pode fazer umas palestras para nós? Não, eu estou em reclusão, porque o meu neto desencarnou. Tá bem? Então, nós temos que produzir em todo o tempo, no tempo... Doutor Bezerra nos ensinou algo maravilhoso. Ele enterrou uma filha às 17 horas. Era com quem mais tinha afinidade.
Às 19 eu estava na Federação Espírita Brasileira, porque é a reunião mediúnica. Eu disse, doutor Bezerra, o que o senhor está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Mas o senhor acabou de enterrar a filha? Sim, mas a vida continua. Essa é a figueira que produz em qualquer tempo. Acho que é isso. Vou só finalizar para continuar, só para ler aqui o que já falamos. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém cheias de frutos. Por isso é que Jesus a condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. E é isso. Então, hoje foi uma grande oportunidade para que nós vemos que todos estamos aqui estudando, um apoiando o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Isso. E você vê, conseguimos fechar, olha, e passando 5 minutos. Eis o objetivo da doutrina espírita. É cada um no todo. Então, finalizaremos aqui, pararemos o nosso vídeo. Um beijo no coração de cada um e até lá.